Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Seguindo o apito inicial da crônica esportiva, a declaração de Mauro César Pereira ecoou como um pênalti batido no ângulo. Nunca contrataria o Renato Gaúcho para nenhum clube. Foi como um balde de água gelada na torcida das Laranjeiras, provocando silêncio e rachando o vestiário em silêncio. A tensão subiu e o clima ficou carregado, como a expectativa de um clássico decidindo vaga na final. No Fluminense de hoje, o panorama é de disputa acirrada. O time ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro de 2025, com campanha consistente em meio a um elenco avaliado em cerca de 86 milhões de euros, média de idade de 28 anos e 6 atletas com passagem por seleção. Isso gera contraste direto com a crítica feroz de Mauro César. O técnico hoje é Renato Gaúcho, que assumiu o comando no dia 3 de abril, após a demissão de Mano Menezes. O anseio da torcida era de um choque tático, mas notícias como essa minam o ambiente. Em campo, a equipe tem reagido, venceu o Santos e arrancou vitórias importantes, porém, nos bastidores, ecoa a dúvida: será que Renato convence quem mais entende? A fala de Mauro César ganha força se considerada a pressa do clube em conquistar títulos. O tricolor, tetracampeão brasileiro, não aguenta mais oscilações. A torcida quer segurança, e declarações como essa incendeiam o debate nas redes, com especialistas divididos entre crer ou não no trabalho do técnico. No estilo de um comentarista que costuma despejar suas análises sem meias palavras, Mauro apostou na contundência. Para ele, Renato representaria um risco inaceitável para qualquer projeto de alto nível. A assertividade, ou arrogância, da frase faz com que o clube se movimente nos bastidores em busca de respaldo ou confirmação que justifique manter ou não seu treinador. O grená branco, alinhado em formação tática que varia entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3, ostenta jogadores de renome. O zagueiro Thiago Silva, retorno emblemático em 2024, impõe experiência e liderança, com atuação sólida inclusive na estreia do clube no Mundial de Clubes. O volante Hércules, contratação que vem adicionando musculatura ao meio de campo e já balançou redes no Brasileiro, soma utilidade ao sistema. Mesmo com patrimônio valorado, o mercado continua ativo. Contratações como o retorno de Marcelo Pitaluga para a meta e reforços pontuais em outras posições mostram ambição. Mas a montagem do elenco é questionada por críticos que usam a fala de Mauro como catarse. Se o comandante não empolga, por que reforços? O rendimento recente no Brasileirão mostra pelo menos fôlego. O Fluminense se aproximou do topo, estava em sexto lugar na 11ª rodada, e tem grandes desafios pela frente, confrontos que vão definir se a confiança em Renato se consolida ou derruba tudo. A atmosfera no Maracanã lembra um tabuleiro de xadrez. Cada partida rende tensão, cada erro é amplificado, e cada vitória vira munição para reforçar ou questionar o treinador. Nesse cenário, a declaração de Mauro virou pólvora, acendendo debate sobre estratégia, ego e liderança. O futebol do Fluminense é recheado de atletas internacionais, Fuentes, Soteldo, Lescano, o que joga holofote nos resultados. Se Renato não conseguir extrair o melhor, o desgaste pode crescer. O clássico contra o Corinthians, já realizado na 4ª rodada, com o Flu embalado, mostrou potencial, mas não alenta quem busca estabilidade a longo prazo. Na trajetória atual, o clube precisa provar que tem consistência. O calendário segue até dezembro, com intensidades diversas: Série A, Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial de Clubes. Cada competição representa um stress test para o treinador. A fala de Mauro recai sobre esse interrogatório: Renato está apto para conduzir o elenco em maratona pesada? Dentro do elenco, a coerção emocional pode se espalhar. Um grupo abalado pode vacilar nas próximas rodadas, dar sinais de instabilidade tática ou mental. Já a camisa 9, nova de Cauã Elias, no entanto, mostra que há talento emergente, jovem promessa que segue chamando atenção até na Europa. E se cair a partir do discurso de Mauro, qual será a reação dos adeptos? Algumas torcidas podem clamar por sangue, pedirem renovação imediata. Mas se Renato reverter esse quadro com uma sequência positiva, a frase do comentarista será varrida como uma rajada de vento.
por enquanto, permanece o suspense. O placar do campeonato, sexto lugar, aponta a possibilidade de Libertadores, mas também alerta, não basta figurar, é preciso brigar. E Renato, pressionado, tem exatos minutos de jogo para provar que merece crédito. O sistema defensivo, beneficiado por Thiago Silva, e a variação tática em campo, são as apostas do treinador. Se Renato conseguir sincronizar solidez com ataque mortífero, ele reverterá o cenário. Falha nisso e as palavras de Mauro César se tornarão trilha sonora do vexame. A narrativa está posta, técnico contestado, elenco de peso, torcida dividida e confrontos-chave se aproximando. Na arquibancada, o grito Renato vai se tratar, pode surgir, mas também pode ser abafado por aplausos retumbantes. O que vai acontecer? O campo responderá, e o tempo jogará contra ou a favor do gaúcho. Enquanto a torcida tricolor se divide entre críticas e apoio, nos bastidores do Fluminense a movimentação não para. Conselheiros influentes e membros da diretoria começaram a discutir os efeitos da declaração de Mauro César. A cúpula do futebol, que vinha adotando um discurso de estabilidade e respaldo ao trabalho de Renato Gaúcho, agora precisa administrar uma crise de imagem. Não é uma crise de resultados, ao menos por enquanto, mas sim de confiança externa. Renato Gaúcho, por sua vez, reagiu à fala com um tom que lhe é característico. Em coletiva recente, sem citar nomes, rebateu críticas de pessoas que nunca calçaram chuteiras e reforçou que confia no elenco e no trabalho que está sendo feito. A resposta foi interpretada por muitos como indireta a Mauro César, o que reacendeu a polêmica nas mesas redondas e podcasts esportivos pelo país. Dentro de campo, o time parece estar blindado. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu 2 clássicos e mostrou evolução tática. O entrosamento entre Keno, Ganso e Arias começa a dar sinais de fluidez, enquanto o jovem John Kennedy reencontra o caminho do gol. Essas vitórias acalmaram momentaneamente os ânimos, mas o fantasma da desconfiança ainda ronda as Laranjeiras. A pressão, entretanto, não é novidade para Renato. Desde que voltou ao Fluminense, ele sabia que teria que lidar com o peso da camisa, com a exigência de resultados rápidos e com a memória afetiva do torcedor que esperava o brilho de outros tempos. A fala de Mauro César, apesar de contundente, é apenas mais um episódio de uma carreira marcada por amor e rejeição em igual medida. O ponto crítico agora está na sequência de jogos. O Fluminense terá confrontos decisivos nas próximas semanas, incluindo um duelo direto com o Grêmio e uma visita indigesta ao Morumbi para enfrentar o São Paulo. Renato sabe que tropeços nesses jogos podem dar forças críticas e empurrar o clube para o olho do furacão midiático. A margem de erro é mínima. Enquanto isso, a torcida vive entre o apoio incondicional e a dúvida. Parte dos tricolores vê Renato como um ídolo injustiçado, vítima de uma imprensa parcial. Outros o enxergam como um técnico limitado, que se apoia mais na retórica do que na tática. Essa divisão se reflete nas redes sociais, onde as discussões esquentam a cada nova entrevista ou resultado. No entanto, é inegável que o Fluminense de Renato Gaúcho mostra alma. Mesmo com críticas pontuais à compactação defensiva e ao aproveitamento ofensivo, o time demonstra entrega e busca resultados. A intensidade vista nas últimas partidas contrasta com o marasmo que marcou o início da temporada. O time respira, e Renato é o responsável direto por isso. O elenco, apesar da média de idade elevada, também exibe profundidade. Peças como Lima, Samuel Xavier, Martinelli e Felipe Melo oferecem alternativas em várias funções. Renato tem à disposição um plantel que mescla experiência e juventude, e cabe a ele montar um time competitivo em todas as frentes. A pergunta que paira no ar é: ele conseguirá transformar esse grupo em uma equipe vitoriosa? Os números até agora são razoáveis. Com 18 pontos em 11 rodadas, o Flu segue firme na briga por vaga na Libertadores. Está à frente de rivais como Atlético Mineiro, Internacional e Fortaleza. Porém, o histórico recente do clube mostra que o time costuma oscilar no retorno, e é justamente nesse ponto que a fala de Mauro César encontra terreno fértil. Para Mauro, Renato representa um treinador do passado, preso a conceitos ultrapassados e que não evoluiu com o futebol moderno.
Essa crítica, apesar de polêmica, encontra eco em outros analistas, que enxergam o Fluminense como um time previsível e carente de inovação. Resta saber se Renato, motivado pela provocação, usará isso como combustível ou se será consumido pela pressão. O próximo jogo será emblemático. Enfrentando o Red Bull Bragantino fora de casa, o Fluminense terá a chance de mostrar se as palavras de Mauro foram apenas barulho midiático ou se revelam uma verdade incômoda. Uma vitória pode significar redenção temporária. Uma derrota pode reacender o debate com ainda mais força. A temporada está longe de terminar, e o roteiro promete novos capítulos. Mauro César continuará opinando, o torcedor seguirá cobrando, e Renato Gaúcho terá que lidar com tudo isso enquanto tenta conduzir o Fluminense aos títulos que a torcida tanto deseja. O técnico está diante de um dos maiores testes de sua carreira, provar, dentro de campo, que ainda é um nome relevante no futebol brasileiro. E agora, o que pensa o torcedor tricolor? Deve seguir confiando em Renato Gaúcho ou dar crédito às palavras de Mauro César? O banco segue quente, e o campeonato promete mais emoções. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Diante desse turbilhão de opiniões, críticas e expectativas, uma coisa é certa, o nome de Renato Gaúcho segue sendo um dos mais comentados do futebol brasileiro. Seja pelas conquistas passadas, pelo carisma que carrega ou pelas polêmicas que insiste em atrair, ele não passa despercebido. A fala de Mauro César, ainda que controversa, apenas ampliou os holofotes sobre uma figura que já convive diariamente com os extremos do amor e da rejeição. No Fluminense, o técnico sabe que está sob constante avaliação. A cada coletiva, cada substituição, cada escolha tática, Renato está sendo julgado não só pela torcida, mas também por especialistas, conselheiros e até por quem sonha em assumir o seu posto. O futebol, como ele mesmo já disse, é resultado. E, por enquanto, o saldo é razoável. Mas em clubes do porte do Flu, isso raramente basta. A diretoria, por sua vez, adota cautela. Não houve, até o momento, nenhuma manifestação oficial sobre a declaração do comentarista. Nos bastidores, a ordem é proteger o vestiário e garantir estabilidade. Ainda assim, os bastidores fervem. O próximo tropeço pode servir como pretexto para decisões drásticas, e isso o próprio Renato sabe muito bem. A torcida, como o termômetro mais fiel das arquibancadas, continua dividida. Alguns seguem firmes ao lado do técnico, exaltando suas conquistas e sua identificação com o clube. Outros já começam a pressionar por mudanças, exigindo um comando mais moderno, mais ousado e mais alinhado às tendências táticas do futebol atual. O Maracanã, que tantas vezes foi palco de glórias, pode se tornar uma arena de cobranças. Seja como for, o Fluminense está diante de uma encruzilhada. Ou confia no projeto atual e banca Renato até o fim da temporada, ou cede à pressão e busca um novo comandante antes que seja tarde demais. As palavras de Mauro César, embora pessoais e polêmicas, têm o poder de catalisar decisões, principalmente em um ambiente tão passional como o do futebol brasileiro. O que está em jogo não é apenas a reputação de um treinador ou a coerência de um projeto técnico. O que está em jogo é o futuro de uma temporada promissora, de um elenco experiente, de uma torcida apaixonada. O Fluminense não pode se dar ao luxo de errar. E Renato Gaúcho sabe que, para se manter à frente, precisa responder com resultados. A bola está rolando. E como sempre, será o campo quem dará a última palavra. Se o Fluminense conseguir emplacar uma boa sequência, encostar nos líderes e brigar por taças, as críticas serão abafadas e Mauro César será apenas mais um nome na lista de desafetos superados. Se o rendimento cair, as vozes que hoje sussurram desconfiança se transformarão em gritos por mudança. Até lá, o cenário permanece em ebulição. Os próximos jogos não valem apenas 3 pontos. Valem o prestígio de um técnico, a confiança da torcida e a estabilidade de um clube gigante. Renato Gaúcho está no olho do furacão. E o Fluminense inteiro, de jogadores a dirigentes, sente os ventos da pressão soprando com força. Agora,
cabe a ele transformar críticas em motivação, dúvida em convicção, desconfiança em resultado. O desafio está lançado. E o Fluminense, como sempre, segue sua caminhada entre o céu e o inferno do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.